quando eu falo com você sobre Páscoa e eu não tenho outro tema para pregar, a não ser a cruz, porque a Páscoa fala sobre cruz. Talvez você, por algum tempo, achou que a Páscoa era chocolate, e não é chocolate. I'm so sorry. Você achou até hoje que Páscoa era chocolate, não é? Você achou até hoje que coelho botava ovo, meu filho. Tem alguma coisa errada. Não bota ovo, tá? Fica tranquilo. Mas sabe, quando a gente começa a olhar para essa realidade, e eu olhei para... E me chamou muita atenção isso, porque muitas vezes a gente começa a esquecer o real motivo pelo que nós fazemos o que fazemos. Nós esquecemos o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós esquecemos da graça que nos foi oferecida. E é sobre isso que fala a mensagem da cruz. Quando a gente fala da primeira Páscoa, eu não sei se você sabe quando foi a primeira Páscoa. Alguém sabe quando foi a primeira Páscoa? Isso, glória a Deus, ninguém levantou a mão. Então deixa eu falar para você. A primeira Páscoa aconteceu há muitos anos atrás, porque Páscoa significa passagem. Esse é o significado de Páscoa. Passagem de morte para a vida. Passagem de escravo a livre. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? É uma passagem. Há anos atrás, Moisés foi levantado como libertador do povo de Israel. E depois de uma série de acontecimentos, você pode achar isso no livro de Êxodo. Depois de uma série de acontecimentos, então Deus dá uma ordem a Moisés: esteja pronto, pois depois de 400 anos vocês viverão a libertação, o cumprimento da minha promessa. Moisés então levantado como um libertador, simbolizando, a palavra é muito clara ao explicar isso para nós, simbolizando Cristo, simbolizando o Messias, aquele que haveria de vir para libertar o povo. Israel então fez a sua primeira Páscoa, sabe aonde, gente? Lá no Egito. Primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, na terra onde eles ainda eram escravos. Mas anos depois, e você já conhece a história, anos depois, a palavra é muito clara dizer para nós em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou dentro de nós. A palavra fala que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, eu e você. Jesus um dia escolheu descer à terra. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Quando a gente olha essas imagens, sabe, isso deve realmente nos constranger. Irmão, se você não chora com uma imagem de Jesus sendo crucificado, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que vai fazer você chorar, não. Sabe, ontem eu estava lendo essa mesma passagem que eu vou ministrar hoje, sexta-feira eu estava lendo de novo. Irmão, e só de ler, meu coração lhe apertava, e a gente ouvia e falava, e eu quero trazer essa realidade para você. Porque talvez para muita gente, a gente já tenha esquecido o real motivo daquilo que nós estamos fazendo, a real mensagem da Páscoa. Deixa eu falar uma coisa para você, a mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz. Não existe outra mensagem. Fala comigo, a mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz, pastor? Se você está com a sua Bíblia, hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, aleluia por isso. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, quero começar por Mateus capítulo 20. A partir do verso 17. Mateus 20, 17. A palavra fala então que depois de Jesus já ter cumprido seus 3 anos de ministério, se preparado 30 anos, às vezes a gente fica se preocupando com o tempo que a gente está passando para viver algo em Deus. Jesus se preparou 30 anos para viver 3. Irmão, se você está sendo trabalhado só em 15, dá glória a Deus ainda, aleluia. Jesus se preparou 30 para viver 3. Mas esses 3 anos foram suficientes para mudar a história de toda uma humanidade. Mas a palavra fala para mim e para você em Mateus capítulo 20, a partir do verso 17, que a palavra nos fala o seguinte: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Vamos ler juntos o que a palavra fala para mim e para você, irmão, em nome de Jesus. Olha o que a palavra fala: no terceiro dia. E não foi todo mundo junto, não. Com certeza não. Vamos junto. Igreja Pentecostal, no 3 a gente lê junto. Vamos lá. 1, 2, 3. No terceiro dia, ele ressuscitará. Aleluia! 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 Sabe o que é impressionante?
Essa minha versão da NVI, ela fala: no terceiro dia, porém, ele morrerá, mas ressuscitará. Sabe, muitas vezes, nos tempos de crise, nós esquecemos das promessas que Deus faz para a gente. Nos tempos de dificuldade, onde tem muita coisa acontecendo, onde eu fico imaginando os discípulos, porque, gente, vamos lá, Jesus já tinha revelado aos discípulos que ressuscitaria no terceiro dia, sim ou não? Havia uma palavra, havia uma esperança, havia mesmo uma expectativa no coração deles. E quando a gente olha para a Escritura, Jesus ele fala assim: ei, o Filho do Homem precisa ser entregue, para que a palavra do Senhor se cumpra, para que a promessa do Senhor se cumpra. Irmão, a realidade da Páscoa, a primeira realidade que eu falei para você é uma realidade de passagem. Nós precisamos entender que quando nós encontramos Jesus, nós precisamos passar de um nível ao outro. Nós precisamos passar de uma vida a outra. Esses dias eu preguei, era assim, hoje não é mais. Quando nós encontramos a Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada por inteiro. E a Páscoa representa isso. Pastor, o que representa a Páscoa? Um primeiro significado para você ter e guardar no seu coração hoje, em nome de Jesus, é passagem. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eis que as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e olhando para aquelas que estão diante de mim. Nós precisamos entender que a Páscoa para nós representa isso, passagem. Atravessar. Por isso que Jesus, da mesma maneira, fez o mesmo caminho de todo o povo de Israel. Foi levado ao deserto, foi chamado do Egito. Vocês lembram disso? A palavra fala. Quando você começa a ler Mateus e todos os evangelhos, ele fala para que se cumprisse a profecia liberada há anos atrás. Assim como o povo de Israel foi chamado do Egito, Jesus foi chamado. Assim como o povo passou pelas águas, Jesus foi batizado nas águas. Assim como o povo foi tentado no deserto, Jesus foi para o deserto. Irmão, entende isso em nome de Jesus? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o que está à direita do Pai, nos representando. Se existe alguém que conhece as minhas e as suas dores, é Jesus. Que a palavra fala que ele se esvaziou de si, para que nós pudéssemos nos encher dele. Vou falar de novo para você. Jesus se esvaziou de si, para que hoje eu e você pudéssemos ser cheios dele. A primeira realidade quando a gente encontra de Páscoa é que Páscoa é a passagem. Mas mais do que isso, se você está com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí que a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, amém? Aleluia. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Do 36 ao 45. 36 ao 45. Depois de Jesus ter falado e lembrado os seus discípulos: eu preciso ser entregue, o Filho do Homem precisa ser entregue, para que vocês possam viver tudo aquilo que eu tenho para vocês. Depois de Jesus ter falado isso, irmão, na sexta-feira, por que Good Friday, pastor? Lá no Brasil, não sei mais, porque agora eu sou americano, pastor, é Good Friday para mim, não é mais sexta-feira da paixão, desculpa aí, tá? Mas a sexta-feira da paixão, o significado dela, talvez aqui muitos foram lá e compraram um peixinho para assar, né? Sexta-feira da paixão, irmão, não é para você ficar comendo peixe, não. Com todo respeito, se você gosta. Come peixe todo dia, se quiser. Toda sexta-feira sua tem que ser santa. Ah, você não pegou, não. Não é uma sexta-feira do ano que tem que ser santa para você. É toda sexta-feira, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, porque a palavra nos chama para ser santos. Mas nós só podemos ser santos porque um dia Jesus se entregou por nós. Mas na sexta-feira da paixão, na sexta-feira, no Good Friday, sabe, cara, como eu estava orando em espírito e falando: Deus, ministra no meu coração. E, gente, imagina, Jesus, a palavra fala para nós sobre a última ceia. No próximo ano, eu creio que a gente vai ter uma programação de 3 dias da Páscoa. Eu já estou programando para o próximo ano já, gente. Eu estou animado. A gente não vai estar mais nesse templo, em nome de Jesus. Um lugar bem maior. Ai, vai ser bênção demais. Mas sabe, essa sexta-feira, eu estava em casa orando e a palavra fala sobre a última ceia, onde Jesus, você já conhece essa passagem, ele senta com os seus discípulos e ele fala: o Filho do Homem vai ser entregue. Ele fala mais uma vez, ele nos apresenta a realidade da nova aliança. Ele fala assim: esse é o meu corpo que eu entrego em favor de vocês, esse é o meu sangue que eu vou derramar em favor de cada um de vocês. Através disso eu estabeleço uma nova aliança com vocês. Mas depois disso, o que acontece, pastor? Depois disso acontece o que a gente vai ler agora. Em Mateus 26, 36, a palavra fala: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani.
e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza, com o rosto em... Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, diga contudo, não seja como eu quero. Em outras versões, não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele retirou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Quando Jesus volta, então ele pergunta aos seus discípulos: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem meu traidor. Irmão, uma realidade de Páscoa. Páscoa é passagem, pastor, mas que mais? Páscoa é obediência. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus obedeceu à vontade do Pai. Você vê que é claro, Jesus chega no momento de oração, assim como nós muitas vezes estamos ali não entendendo. Eu não sei você, irmão, mas eu já passei por dificuldades, por momentos que eu falo assim: Jesus, eu não estou entendendo nada. Deus, eu não estou entendendo nada. Fala para mim alguma... E o silêncio. Você viveu isso aqui já? Meu Deus, só eu, aleluia. Momentos onde você está ali angustiado, triste, assim como nós muitas vezes nos encontramos nessa situação. Jesus se encontra diante do Pai e Ele faz essa oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Irmão, a Páscoa fala para nós sobre obediência, mas mais do que isso, fala sobre passagem, obediência e renúncia. Jesus abriu mão da sua vontade. Jesus sabia o que deveria ser feito desde quando Ele se despiu da sua glória, se entregou por inteiro, se esvaziou, desde quando Ele desceu. E a palavra fala que o Espírito de Deus estava sobre Ele. Ele sabia de tudo aquilo que precisava ser feito. Mas quando se encontra nessa situação, e eu fico imaginando, em outras passagens, nos outros evangelhos, a palavra fala que Jesus estava tão nervoso que suava sangue. Irmão, eu não sei se você já esteve em uma situação de ficar desesperado, mas eu fico imaginando, Jesus não conhecia a morte. Irmão, nós não fomos preparados para a morte, nós não fomos criados para ser separados de Deus. Vocês estão comigo aqui? Mas o pecado, um dia, lá naquele jardim, o simples fato da gente ter escolhido não obedecer a Deus, fez com que um dia Jesus precisasse escolher obedecer a Deus. Sabe, um dia nós, pelo simples fato de entregarmos a nossa vida ao pecado, aos desejos da carne, fez um dia que Jesus renunciasse os desejos da carne, o desejo do seu coração, desejos que eram legítimos, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Irmão, a mensagem da Páscoa é mensagem de renúncia. A mensagem da Páscoa, irmão, não é mensagem de chocolate, de coelhinho, de que mais você imagina, porque... Sabe, todas as vezes que nós começamos a lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós, de princípios que o Senhor já estabeleceu, o mundo começa a trazer uma outra realidade para distrair você. Hoje eu preciso trazer você de novo a esse lugar. A palavra fala para nós que Jesus, lá no Getsemane, orou: então, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Pai, se for possível, afasta de mim. Mas... algo que nos chama a atenção, Jesus fala: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A vontade do Pai, a palavra fala para mim e para você em João 3,16, você conhece esse texto: porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna.
Se nós estamos aqui foi porque um dia o Pai nos amou. Se nós estamos aqui é porque um dia o Filho se entregou. Vocês estão comigo nessa manhã? Se nós estamos aqui é porque um dia o Espírito desceu para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Ele passou da vida para a morte, nós passamos da morte para a vida. Ele passou da justiça para o pecado, e nós passamos do pecado para a justiça. Nós fomos passados da escravidão para a libertação, porque um dia Jesus escolheu se entregar por mim e por você. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa fala sobre renúncia. A mensagem da Páscoa fala sobre entrega. Fala sobre obediência. Mas vamos continuar lendo o que a palavra fala para mim e para você. Mateus 27, capítulo 32. Mateus 27. Mateus 27. Capítulo 32, a palavra é muito clara dizer para nós que depois disso, onde Jesus está ali no Getsemane, você já conhece essa passagem, o que acontece? Judas chega, beija o rosto do mestre, e Jesus, sendo Jesus, fala: amigo, por que você veio? Talvez muitos de nós, em momentos de traição, não reagiríamos como Jesus. Mas Jesus, ele olha para Judas e fala assim: amigo, por que você veio? A palavra fala então que os guardas, em toda uma frota que vem prender Jesus, eles chegam com espadas, com varas, e Jesus fala assim: o que está acontecendo, gente? Todos os dias eu estava no meio de vocês, vocês não me prenderam. Todos os dias eu estava ensinando no templo. E ele fala assim: para que vocês saibam, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. Irmão, nós recebemos o melhor presente. Nós recebemos a melhor parte. Nós recebemos o que Deus tinha de melhor. Por isso que todas as vezes que a gente vem para a igreja, todas as vezes que a gente vem aqui, irmão, eu não consigo entregar qualquer coisa. Eu não consigo entregar qualquer coisa porque entregou tudo por mim. Eu não consigo entregar parte da minha vida. Eu não consigo entregar parte das minhas emoções. Eu não consigo entregar parte da minha casa, parte dos meus recursos. Eu falo assim: Deus, a minha vida é do Senhor. Uma vida ainda é pouco para honrar ao Senhor. Uma vida ainda é pouco para entregar tudo aquilo que o Senhor merece. Pai, o Senhor merece tudo que eu sou, tudo que eu tenho, porque um dia o Senhor se entregou por mim, tomou a cruz que era minha, e hoje eu estou aqui vivendo em liberdade. A palavra fala que todos nós estávamos separados, despidos e destituídos da glória de Deus. Mas um dia, fala comigo, um dia, Jesus decidiu, irmão. Jesus decidiu, irmão. Ele escolheu. Ele fala: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego em favor de vocês. A palavra fala que como uma oferta levada ao matadouro, como uma ovelha levada, Jesus foi levado. E a palavra fala então que ao saírem encontraram um homem. A palavra fala para mim e para você em Mateus, verso 27, que depois de Jesus ser açoitado, em Mateus 27, verso 27, a palavra fala: assim os soldados do governador levaram a Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhes tiraram as vestes e vestiram com um manto escarlate, em outras versões, um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, e em sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar: saudações ao rei dos judeus! Cuspiram nele, batiam nele na cabeça com a vara. Depois de terem zombado, tiraram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram a Jesus vinho misturado com fel para beber, mas depois de prová-lo, recusou. Depois de o crucificaram, dividiram as roupas dele, lançando sortes, e sentando-se ali, vigiaram-lhe. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Sabe qual era a acusação de Jesus? Jesus, este é Jesus, o rei dos judeus. A acusação que Jesus levou sobre si naquela cruz é essa: esse é Jesus, o rei dos judeus. A acusação foi a promessa que um dia ele prometeu para nós, de ser o rei de um povo
que viveria em santidade. O rei de um povo que viveria uma nova vida. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? O rei de um povo que traria sobre si o pecado de todo um povo para que o povo pudesse ser liberto. Essa foi a acusação de Jesus. Este é Jesus, o rei dos judeus. A palavra fala para mim e para você, Paulo fala isso, que quando nós entramos para a família de Deus, ele fala assim, judeu não é mais quem é nascido judeu. Judeu não é mais circuncisão ou quem não é circuncisão. Judeu é todo aquele que aceita Jesus e entra para a família de Deus. Esse é o nosso Deus. Hoje nós temos um rei que se despiu de toda a sua glória, vestiu as nossas vestimentas de vergonha, apanhou, foi cuspido, deram tapas em Jesus. Isaías 53 fala claramente para mim e para você, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra fala então, se você continuar lendo, eu não tenho muito tempo, meu tempo está acabando, mas eu preciso compartilhar isso com você. A palavra fala que quando isso aconteceu, houve trevas sobre a terra. O rei de todo o universo estava morrendo, para que eu e você pudéssemos encontrar vida. O rei de todo o universo estava se entregando para que eu e você pudéssemos ser livres no Senhor. Mas quando nós estamos no domingo, irmão, eu preciso trazer esse sentimento para você. Se você não entender mais nada do que eu estou falando aqui nessa manhã, entende uma coisa. O lugar que era meu, o lugar que era seu, Jesus tomou. A palavra fala em Mateus capítulo 26, você pode ler na sua casa. Quando levam Jesus diante de Pilatos, ele pergunta, querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Barrabás era um criminoso, Barrabás era um assassino. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas você sabe dos pecados que você carregava. Ou talvez você sabe dos pecados que você carrega até hoje, mas nessa manhã Jesus vai tomar a sua cruz. Nessa manhã Jesus vai dar uma vida nova para você. Nessa manhã uma nova história escrita na sua vida. Nessa manhã o rei dos judeus que se entregou por nós. Esse precioso sangue, a palavra fala que nós fomos comprados não por prata ou por ouro, ou coisas perecíveis deste mundo, mas pelo precioso sangue de Cristo. Jesus então crucificado, a palavra fala para mim e para você, Mateus 27, 45, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, sabachthani, significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado para que nós pudéssemos ser achados. Quando um dos que estavam ali ouviram isso, disseram, por que está chamando por Elias? Imediatamente um deles correu para buscar uma esponja. Embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus para que ele bebesse. Os outros, no entanto, disseram, deixe. Vejamos se Elias vem salvá-lo. A palavra fala que mais uma vez, Jesus bradou. Mas depois disso entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros depois da ressuscitação de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam viram o terremoto, tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmão, nós precisamos entender isso. O Filho de Deus, o Santo Senhor, aquele que é digno de abrir o livro, o mesmo Santo de Israel que se entregou por nós naquela cruz, ao 3º dia, ele faz uma promessa para mim e para você. Talvez aqui para muitos a esperança do mundo já tinha acabado. Eles olharam e falaram assim, meu Deus, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, nós matamos o Filho de Deus. Mas sabe o que a palavra fala para mim e para você? Vamos ler juntos. Quem está com expectativa para o que a gente vai viver, meu filho? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a palavra fala para mim e para você em Mateus 28, verso 1. Depois do sábado tendo começado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Eis que veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela.
A sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei quem vocês estão procurando, Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele jazia. Citou como tinha dito. Venham e vejam o lugar aonde jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para os encontrar na Galileia. Assim as mulheres saíram depressa dos sepulcros, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão e digam aos irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Irmão, depois disso, a palavra fala que depois de ter havido trevas sobre a terra, Jesus, depois de 3 dias, cumpriu a sua promessa. Muitos, a palavra fala, se você ler, os mestres da lei ficam desesperados. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Inventam uma mentira dizendo que os próprios discípulos tinham aberto a tumba de Jesus. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Foi o Espírito do Senhor que trouxe Jesus entre os mortos, trazendo vida, sendo o primeiro, sendo agora não mais o unigênito, mas o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E aí Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos. Em Mateus 28, verso 16, a palavra fala: os discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Verso 17, quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, a mensagem da cruz para mim e para você é uma mensagem de quê, pastor? Renúncia. É uma mensagem de quê, pastor? Obediência. É uma mensagem de quê, pastor? De morte. Mas a palavra é muito clara dizer para nós que ao 3º dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sabe, quando nós estávamos pensando o que nós iríamos fazer, foi muito claro, porque como a Sam falou, talvez isso aqui para você foi um símbolo de muita coisa. Mas para nós cristãos, isso aqui representa algo muito precioso, irmão. Sabe, isso aqui não é um amuleto da sorte, não é nada disso. A gente não está vendendo também, só para deixar bem claro. Você está levando para casa como um memorial. Sabe, eu fico imaginando os discípulos. Eles viram Jesus pendurado numa cruz. Eles viram o seu mestre pendurado numa cruz, sangrando até a última gota de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos alcançar a graça, a redenção, uma nova vida, libertação em Deus. Por isso, nessa manhã, eu queria convidar você a ficar de pé.